Bom dia, nosso grupo constituído por mim, Maria Laura, Salomão e Ícaro, nós vamos apresentar sobre a produção do etanol. Vamos abordar a matéria-prima utilizada, as etapas de produção do etanol de primeira, segunda e terceira geração e, por fim, uma demonstração experimental para compreender o processo. Para começar, falamos da matéria-prima. A cana-de-açúcar é amplamente usada na produção de etanol porque possui grande quantidade de açúcares facilmente fermentáveis, garantindo alta eficiência, baixo custo de cultivo, alto rendimento por hectare e ainda gera o bagaço que pode ser usado para energia ou para o etanol de segunda geração. Por esses motivos, o Brasil se destaca como um dos maiores produtores do mundo. E apesar disso, outros países utilizam de matérias-primas, outras matérias-primas, como milho, beterraba, arroz e trigo. A busca por alternativas que não concorram com alimentos levou ao avanço do etanol de segunda geração. Antes de entrarmos no processo de produção, é importante destacar algumas características do etanol. Ele é um biocombustível renovável, é menos poluente e bastante utilizado no setor de transportes. Pode ser encontrado nas formas hidratada e anidra, dependendo do nível de pureza e da quantidade de água removida. Outras características do etanol são importantes, como que ele é um líquido incolor, volátil, miscível em água, inflamável e tem um cheiro característico. A gente colocou no slide o fluxograma do processo de produção do etanol de primeira e de segunda geração, já que um é atrelado ao outro. O de primeira geração é pela cana-de-açúcar e o de segunda geração é por um subproduto da cana-de-açúcar, que é o bagaço. A seguir, a gente vai falar sobre cada etapa da produção. A primeira etapa da produção do etanol de primeira geração é que depois da recepção da cana-de-açúcar é feita uma lavagem no intuito de reduzir impurezas provenientes do campo. Em seguida, a extração do caldo, onde ele passa pela moagem, que é prensada para liberar o caldo. Esse caldo passa por um tratamento físico e químico, onde remove impurezas por meio de ajustes como temperatura e pH, e pela adição de agentes químicos. Em seguida, a concentração do caldo, onde há a evaporação da água para formar um caldo mais rico em sacarose. Esse caldo rico em sacarose passa por uma esterilização do caldo, que elimina micro-organismos indesejados, evitando possíveis contaminações. Em seguida vem a fermentação desse caldo, onde as leveduras convertem os açúcares em etanol e dióxido de carbono. Na penúltima fase do processo, há a destilação, onde separa o etanol do restante da mistura, obtendo o etanol hidratado. E esse etanol hidratado ele vai para a desidratação, que remove a água residual para produzir um etanol anidro usado como combustível. Na produção de etanol de segunda geração, o etanol de segunda geração é um biocombustível que ele é obtido a partir da biomassa lignocelulósica, que consiste em resíduos vegetais, não utilizados da produção do etanol de primeira geração. Enquanto o etanol de primeira geração utiliza o caldo da cana, o de segunda geração utiliza o bagaço e a palha. A importância estratégica disso é justamente para maximizar a produção de etanol por hectare plantado, utilizando o seu resíduo. E, além disso, contribui para uma melhora da sustentabilidade, pois reduz a dependência de culturas alimentares e diminui o impacto ambiental. A fonte da matéria-prima é justamente o bagaço que sobra da extração do caldo da primeira geração. Então, o bagaço ele é um resíduo fibroso, certo? Que vem da moagem, ele é proveniente da moagem, e ele é completamente constituído à base de bases lignocelulósicas para a produção do etanol.
Depois disso, quando você pega esse bagaço e obtém ele, você utiliza ele como forma de produzir energia em caldeiras. Então o bagaço ele é queimado para gerar vapor. E esse vapor vai gerar energia elétrica, abastecendo a usina. Com o restante, após isso, ele vai ser pré-tratado, que é um processo químico, físico ou físico-químico, que vai ser responsável por quebrar a barreira, a estrutura da fibra, né, a celulose, justamente para você obter os químicos que vai ter ali dentro. Então, o objetivo do pré-tratamento com todos esses processos é romper a estrutura rígida da parede e tornar a celulose acessível às enzimas que vai ser utilizadas para quebrar. Então, sem esse passo, a conversão é inviável. Após isso, faz a separação, que é após o pré-tratamento, os componentes da biomassa eles são separados, eles vão ser separados, as frações sólidas e líquidas. Então, ele vai passar por procedimentos de enzimas que vai quebrar essas barreiras e liberar um material que vai ser tratado. Após isso, vai ser utilizado a hidrólise da celulose, justamente. A parte de pré-tratamento e separação. Agora a parte da quebra, que vai ser a hidrólise, que vai utilizar enzimas que vão quebrar a celulose em glicose. O material sólido ele é destruturado e submetido à ação de um coquetel enzimático. Essas enzimas catalisam a quebra das longas cadeias da celulose. A celulose é um polissacarídeo em moléculas mais simples. E o produto vai ser a glicose, que é um açúcar de 6 carbonos. O resultado disso é o substrato energético, criando um caldo açucarado, pronto para fermentar. E a composição do caldo contém majoritariamente glicose, mas também existe pentoses, que são as xiloses ou as arabinoses, pode ter ambas também, liberadas da quebra justamente da hemicelulose. Após isso, você vai para a parte de fermentação, que é a fermentação das pentoses. O etanol de primeira geração ele fermenta apenas as hexoses, certo? Que são as cadeias de 6 carbonos. As hemiceluloses liberadas, que são as de 5 carbonos, cadeias de 5 carbonos, como a xilose, elas são diferentes. Então, utiliza-se micro-organismos que eles são geneticamente modificados ou naturalmente capazes de fermentar ambos os tipos dos açúcares. O impacto de tudo isso é o aproveitamento, né, que é o que define a produção de segunda geração, garantindo um rendimento superior. O etanol, que é o álcool obtido após a fermentação, ele pode passar por um processamento final, que é a mistura, ela é destilada para separar o etanol do mosto, que é o caldo. E, se necessário, você vai desidratar ele para o uso de combustível anidro, que é o que vai ser misturado na gasolina, que é o etanol mais sem água possível. Com isso, com conclusão, né, do porquê essa produção de segunda geração, é que as vantagens ambientais é que vai existir uma redução da emissão de carbono, certo? E também um uso inteligente dos resíduos agrícolas, porque você está usando algo que no final ia ser jogado fora, você está reutilizando ele para a produção de algo comercial. Então existem as vantagens econômicas. O único problema, o desafio da produção do etanol de segunda geração é justamente o alto custo por causa da utilização de enzimas. Então ele tem um custo elevado e é algo que é um desafio para esse tipo de produção de etanol. Então é necessário de aperfeiçoamentos contínuos das leveduras para fermentação eficientes. O etanol de terceira geração é o etanol produzido a partir de microalgas, cianobactérias ou qualquer biomassa aquática. Seus processos de produção incluem o cultivo das microalgas, colheita das células, preparo da biomassa, fermentação e destilação. Diferente do etanol de segunda geração, que compete diretamente com a agricultura, o etanol de terceira geração pode ser produzido em rios, lagoas artificiais ou até mar, em escala controlável. Seus processos de produção incluem o cultivo
das microalgas, colheita de células, preparo de biomassa, fermentação e destilação. No começo, as microalgas ou micro-organismo selecionado é cultivado numa lagoa artificial, no mar ou no rio. Esse crescimento ele é controlado numa certa região para que os micro-organismos cresçam de maneira ordenada, ocupando um espaço determinado. Após isso, as células, ou seja, a biomassa é coletada do meio de cultivo, do rio, lago artificial ou mar, e então é preparada. A partir de enzimas, as paredes celulares dessas algas são quebradas, liberando os carboidratos ali presentes. Vai depender muito da quantidade de carboidratos presentes no micro-organismo, a quantidade de etanol que será produzida, pois os carboidratos são o que a levedura irá metabolizar para produzir o etanol em si. Ou seja, dependendo do tipo da microalga, da cianobactéria ou do micro-organismo selecionado, a produção de etanol será menor ou maior. O processo de fermentação e destilação segue exatamente das gerações anteriores, sendo o micro-organismo adicionado dentro da mistura com os açúcares, fermentado e após a fermentação ele é destilado. Para demonstrar melhor o processo de fermentação, será feito um experimento, aonde teremos 3 garrafas plásticas pequenas, de volume de aproximadamente 500 ml, fermento biológico, que é basicamente a levedura Saccharomyces cerevisiae, açúcar, que é sacarose, que será utilizada como fonte de açúcar para a levedura, sal de cozinha, para inibir a levedura, 3 bexigas, para ser o controle da liberação de CO2 dentro da garrafa, água morna, para ser a água ideal para a cultura da levedura, e água fervente. No experimento foram utilizadas 3 garrafas. No caso do experimento feito, uma garrafa tem água morna e somente a levedura, onde não ocorrerá a fermentação. Na segunda foi colocada água morna, o fermento e o açúcar, onde ocorreu a fermentação. E no terceiro, a levedura foi inibida, ou seja, morta, onde foi colocado água fervente, fermento e açúcar. Como vocês podem ver no vídeo a seguir, o processo ocorreu como esperado. Para o experimento, a primeira garrafa contém apenas a levedura e água morna, a segunda garrafa contém sacarose, água morna e a levedura, e a terceira garrafa contém a levedura inibida por água quente, juntamente com a sacarose. Nesse momento é possível observar a liberação de CO2 pela fermentação da sacarose. É possível observar a garrafa na qual contém a sacarose, a cultura e água morna se enchendo lentamente. É possível observar uma fuga de CO2 pela bexiga. A bexiga foi devidamente presa, mantendo o CO2 em seu interior. Ao fim do experimento, é possível observar a bexiga parcialmente cheia e as outras 2, onde não ocorreu a fermentação, ainda secas. E é isso. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.